Fiel, Corinthians com muitas mudanças para a partida de hoje contra o Barra. Fernando Diniz vai com um time mistão. A gente vai trazer a provável escalação do Coringão. Finalmente ele vai poupar os titulares, timão que tem a vantagem de 1-0. Tem informações também sobre Hugo Souza, que busca essa terceira vaga na Copa do Mundo. Goleirão que já está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Novo capítulo sobre a renovação de Memphis Depay e o Corinthians que busca um lateral direito. Será que Mateuzinho vai sair? Deixa aqui nos comentários já o seu palpite para a partida de hoje de Corinthians e Barra. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. Se é Corinthians de verdade, já dá aquela fortalecida com o like que ajuda a gente demais, fiel. Só clicar aqui no joinha. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Também tentando avançar para as oitavas de final, a Mari Capra chegando com o destaque desse Corinthians que hoje recebe o Barra. Tudo bem, Mari? Um beijo, bem-vinda. Oi, Glaucia, um beijo para ti, para os amigos do Sport Center. O Corinthians, que vem embalado de uma vitória aí no Majestoso, saiu da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Hoje, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, recebe o Barra pela quinta rodada da competição, quinta fase, né? O Corinthians que venceu a primeira partida por 1-0 com um gol de Lingard e que agora vai para esse jogo com um time misto, justamente porque a ideia de Fernando Diniz é ter força total no domingo pelo Brasileirão, e como o Corinthians tem essa vantagem, pode até empatar neste jogo de hoje. Aí a ideia então é administrar este resultado para poder focar no Brasileiro, que o Corinthians saiu da zona de rebaixamento, mas ainda está ali pertinho, então a preocupação maior agora é sim o Campeonato Brasileiro. E a gente tem que falar também, é claro, do Hugo Souza, que está na pré-lista de Ancelotti e hoje fazendo uma boa partida pode aí se credenciar então para a convocação final da Copa do Mundo. Já por outro lado, a gente tem um time do Barra que não perde há 3 jogos, a última derrota foi justamente no jogo de ida contra o Corinthians, mas o time deve manter então a base do último jogo, que foi um empate em 0-0 contra o Caxias pela Série C. Então um Barra que perdeu para o Corinthians, é verdade, mas que vem bem também nestes últimos jogos. É quinta fase, ó, Inter 3, Atlético 2, Cruzeiro 1, Goiás 0, Fluminense 2, Operário 1, Juventude 3, São Paulo 1, Vasco 2, Paysandu também 2, Coritiba 0, Santos 2, Mirassol 2, Red Bull Bragantino 1, Jacuipense 1, Palmeiras 4. A turma que aparece ali em destaque, classificada às oitavas. Ceará e Atlético Mineiro 2-1 e aí nos pênaltis deu Galo 4-2, Remo 2, Bahia 1. Hoje ainda temos Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, Vitória e Flamengo. O Corinthians encerrou os preparativos para pegar o Barra nesta quinta-feira em Itaquera, 7h30 da noite, pela quinta fase da Copa do Brasil. Será o jogo de volta deste duelo, em que o Timão saiu na frente, venceu a equipe catarinense por 1-0 em Florianópolis com um gol de Jesse Lingard. E naquela ocasião, o Corinthians jogou com uma equipe absolutamente alternativa. Somente 4 titulares começaram a partida. E existe uma possibilidade de que o Fernando Diniz repita esta situação, até porque o Corinthians vive em uma intensa maratona. Desde que o Diniz estreou no dia 9 de abril, o Corinthians já fez 10 partidas em um mês. Portanto, poderemos ter um Corinthians alternativo nesta quinta-feira à noite em Itaquera. Uma coisa é certa, o André estará de volta, o volante do Timão. Ele que, suspenso pelo STJD, não enfrentou o São Paulo no último domingo na vitória corintiana por 3-2. Só que aí entra o fator Carrilho. O Carrilho foi muito bem diante do tricolor e existe, sem dúvida nenhuma, esta dúvida na cabeça do técnico Fernando Diniz. O Charles se recuperou de uma contusão no calcanhar e será relacionado para o jogo diante da equipe de Santa Catarina, o que não deve acontecer com o Memphis Depay. Ele segue em fase de transição física e dificilmente vai enfrentar a equipe do Barra de Santa Catarina. Nas últimas horas, a gente falou com exclusividade com o goleiro Hugo, um dos destaques do Timão, e o Hugo fala justamente sobre a importância deste jogo contra o Barra, lembrando também que o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil. É uma competição muito importante e é de mata-mata, é de detalhes, qualquer jogo, qualquer detalhe pode mudar tudo, e a gente vai muito pronto também para que a gente possa
selar nossa classificação, se Deus quiser. Bom, rapaziada, tô olhando aqui e aparentemente Fernando Diniz deve finalmente preservar alguns jogadores. O contexto favorece, né? Eu sei que ele gosta de jogar com todo mundo, de 3 em 3 dias, colocar os titulares. É um jogo decisivo, mas o Corinthians tem uma vantagem de 1-0, joga agora na sua casa com essa vantagem de 1-0 e pode se dar o luxo de descansar alguns jogadores, só alguns, tá? Mas daqui a pouco deixar os titulares no banco de reservas, caso algum problema apareça, né? A gente viu que a zebra tá solta aí, né? O São Paulo foi eliminado, o Galo quase. Então, assim, Copa do Brasil é isso mesmo. Você tem que ter todos os cuidados possíveis. Mas a tendência, eu imagino, é que ele consiga preservar alguns jogadores. Será? Vamos lá. O Hugo Souza, que está brigando por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Acho que o Mateuzinho vai na lateral, até porque ele ficou alguns jogos de fora, né? Por conta de suspensões. Na esquerda você pode botar o Fabrício Aguilera, por exemplo. E a dupla de zaga pode ser o Gabriel Paulista e o André Ramalho, por exemplo, para dar um sossego aí para o Gustavo Henrique, quem sabe. No meio de campo, você tem o Alan, você tem o André, que não jogou nos últimos jogos. Você tem o Zacaria Labiad, que pode começar como titular, por que não? Você tem o Dieguinho, que vem entrando bem nas partidas, e pode fazer um ataque com o Caio César e o Jesse Lingard, ou o Pedro Raul. O Lingard, né, acho que merece um descanso depois da sequência de jogos. Enfim, e aí você pode deixar no banco o Yuri Alberto, o Jesse Lingard, o Garro, o Bidon. Deixa no banco. Se precisar, vai lá, tomou um gol dos caras, putz, tá indo para os pênaltis. Vamos supor, né? Você tem como colocar a cavalaria ali e dar mais qualidade ao time para conquistar uma vitória. Mas acho que não será preciso ir com esse time, até para ele poder ver um pouco mais das opções, né? O Zacaria começando um jogo, por exemplo, o André tendo mais uma chance ali no meio. Acho que são testes naturais diante de uma fase da Copa do Brasil para o Corinthians chegar nas oitavas de final. Agora vamos falar do assunto que interessa. O meu colega de bancada no Jogo Aberto, ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli, trocou mensagens com uma figura importante do contexto do Corinthians, da diretoria atual, tá? E a informação que ele obteve é que Memphis Depay está muito distante de uma renovação. Eu não vou colocar como algo definitivo, eu, Chico Garcia, porque eu conheço o futebol. O futebol, ele como sabemos, muito dinâmico, muito volátil. Ele muda de uma hora para outra. Então pode ser que as coisas mudem até o encerramento do contrato do Memphis, né, no final do mês de junho. Mas a tendência de momento é de que não haja uma renovação, por vários motivos. O Corinthians buscou algumas empresas parceiras e não está conseguindo. Empresas que banquem parte ou na totalidade o salário de Memphis Depay. Há um novo contrato com, obviamente, algumas adequações, mas que esses parceiros teriam que bancar para se tornar sustentável a operação. E o Corinthians, repito, não está conseguindo. Não conseguindo, o Corinthians não vai conseguir arcar de forma integral um novo salário ou um novo contrato do Memphis. Até porque esse atual contrato, ele já tem uma dívida no entorno de 40 milhões de reais que o clube tem com o jogador. Então, para você arcar com esse novo contrato, você precisa firmar o que aconteceu antes, que é justamente esse débito. Tudo bem, ele vai aceitar essa dívida a perder de vista e vai firmar um novo contrato, mas esse valor vai ter que ser pago em algum momento. E esses parceiros que supostamente pagariam esse novo contrato, como é que ficaria esses valores em haver? Aí você, vamos supor, faz um valor lá de, ele vai receber 3, 4, 5 milhões de reais por mês. Mas você tem 40 milhões de reais que você vai ter que diluir em mais um ano e meio, 2 anos. Aí esse salário se eleva para 7, 8 milhões de reais por mês. A questão é o seguinte, gente. É inegável que o Memphis Depay, ele foi muito importante para o clube desde que ele chegou. Eu sou um cara que defende muito isso. Ele foi vitorioso, ele foi decisivo, ele criou a identificação com o clube e com a torcida, ele participou ativamente, diretamente dos 3 títulos conquistados, ele tirou o Corinthians de uma zona do rebaixamento e levou o Corinthians para uma Libertadores. Eu sou o cara que mais defende isso. Agora,
se tornou, infelizmente, eu digo infelizmente, pela capacidade de comercial e de marketing do clube, de manter um atleta desse nível, das dívidas acumuladas enfim, em jogadores que, inclusive, se o Corinthians não pagar, vai obter um transfer ban ali na frente, infelizmente se tornou inviável, insustentável. E eu digo infelizmente, porque se eu for analisar o Memphis dentro de campo, ele deu muito certo. Naquilo que lhe coube, porque ele não obrigou o clube a pagar o salário que lhe pagaram. Ele não obrigou o clube a fazer o contrato que lhe fizeram. Ele é um jogador de mercado, uma estrela mundial. O Corinthians fez um contrato com ele, que foi vazado, né? A gente sabe pelos motivos que isso aconteceu. E, de repente, dentro de campo ele resolveu. Ele fez o que tinha que fazer. Agora, o clube precisa pensar no clube, na sustentabilidade do clube, na sua razão de ser, nas suas finanças. E daqui a pouco, cara, o investimento que você tem no Memphis, você pode ter em 3, 4, 5 jogadores. Eu lamento de verdade que o Corinthians não tenha conseguido até então empresas, na verdade, parceiras para bancar o projeto Memphis, porque eu acho que ele ainda poderia agregar muito ao Corinthians. Esse ano ele não jogou, ele teve muitas lesões, ele não conseguiu ser importante, isso tudo é verdade. Ele está focado na Copa do Mundo. Ele sempre esteve focado na seleção da Holanda desde que ele chegou. Ele não era ainda o maior artilheiro da sua seleção, ele se tornou jogando no Corinthians. E mesmo assim nunca deixou de jogar pelo Corinthians. E nos momentos decisivos, lá estava ele, decidindo. Então eu passo pano sim, porque eu acho que ele foi muito importante para o clube no período em que ele esteve. Agora, eu não tenho a caneta, eu não sei das finanças, eu não sei como é que o cinto está apertado lá para pagar funcionários e dívidas a curto prazo. Então daqui a pouco você tem que começar a cortar na carne. E talvez a não renovação do Memphis indique isso. A informação é de que, neste momento, não haverá uma renovação. De que ele termina o seu contrato, disputa a Copa do Mundo e não volta mais para o Corinthians. A minha pergunta é se ele ainda joga pelo Corinthians. Porque ele está fora contra o Barra, ele dificilmente joga no final de semana e pode ser que jogue na semana que vem. E aí vão restar 3, 4 jogos para ele se despedir do Corinthians. E eu acho que ele precisa se despedir, tá? Eu acho que o Corinthians merece isso. Por tudo que ele já fez nesse pouco tempo, né? Eu não sei se ele é um ídolo da torcida, porque ídolo é uma questão muito pessoal, né? Acho que ele tem um apelo muito grande com as crianças, com os jovens, mas eu acho que a identificação ele criou. E ele fez uma história. Ele construiu uma história de um paulista que vai ficar marcado, de uma Copa do Brasil incrível e de uma Supercopa diante do Flamengo, no melhor momento da história do rubro-negro carioca. Então, assim, eu acho que ele deixou a sua marca. Vocês não acham? O Corinthians precisa de grana. Será que o Corinthians mudou de ideia? Está pensando em vender o Mateuzinho para o Zenit? Enfim, eu sei que recentemente, tá, o Corinthians começou a buscar um lateral direito de forma mais intensa no mercado. Eu, sinceramente, não descartaria. Não tenho informação que é por conta de uma venda do Mateuzinho, até porque pode ser um substituto, né, para o Mateuzinho, porque o Pedro Milans não agradou o técnico Fernando Diniz até o momento, por ser um lateral mais defensivo, como eu trouxe para vocês ontem. Enfim, então muita coisa pode acontecer em relação a isso, mas o Corinthians quer um lateral, intensificou a busca, né, tem conversado com empresários, tem já recebido também jogadores oferecidos. O Corinthians está buscando um lateral e me falaram que é um lateral nível bom, nível para ser titular, né? Não quer dizer que o Mateuzinho vai sair, mas não é qualquer lateral. Então vamos aguardar, né, para saber o que o Corinthians vai fazer em relação à lateral direita. Fiel, já aproveita para deixar seu palpite para Corinthians e Barra aqui nos comentários. O Timão que tem a vantagem aí de 1-0. Vai praticamente aí com um time misto, vai ter algumas peças ali, como o Mateuzinho, vai ter o Gabriel Paulista, Hugo Souza, Rodrigo Garro, o André voltando agora também de suspensão, que deve fazer dupla aí de volante com o Alan. Gostou da escalação do Coringão? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E também o Hugo Souza que busca essa vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026. Muitos comentando aí aquela falha do Bento, que praticamente seria um motivo crucial para tirar o Bento dessa frente do Hugo Souza
e levar o paredão da Fiel aí para a Copa do Mundo. Tem muitos da Fiel que não quer saber do Hugo Souza na Copa, não. Tem medo ali dele talvez ser utilizado em algum momento, quem sabe no mata-mata ali de penalidade e acabar ganhando destaque do mercado europeu, e aí o Hugo Souza acabar se despedindo aí do Coringão. Muitos da Fiel aí pedindo para deixar o Hugo Souza quieto, e para mim eu tenho a mesma opinião. Que o Hugo Souza me perdoe, né? Todo mundo aí, todo jogador de alto nível deseja participar de uma seleção brasileira, principalmente de uma Copa do Mundo. Mas a gente que é fiel aqui, que é o Hugo Souza quietinho aqui no nosso time. Coringão é mais importante que a seleção. E o Memphis Depay aí que tá nesse trâmite, se renova, não renova, tem patrocinador, não tem patrocinador. Para muitos, inclusive para mim, até hoje valeu muito a pena a contratação do Memphis, mas se não tiver os patrocínios necessários para mim, para bancar 100% da renovação do Memphis, eu não acho que o Corinthians deveria manter o holandês. Quero que ele fique, para mim é o diferencial do clube, muito acima da média dos jogadores que a gente tem no elenco hoje, faz o Corinthians subir de nível, mas não dá para bancar mais um contrato que fez com o Memphis. Mesmo reduzindo o salário, tirando ali talvez algumas premiações, ainda acho loucura o Corinthians mesmo bancar. Se não tiver ajuda desses patrocinadores, eu não acho viável o Corinthians ficar com o Memphis. Que consiga os patrocínios e Memphis Depay possa continuar no Coringão. Deixa aí seu palpite, sua opinião dessa escalação. Até o próximo vídeo. A gente vai trazer tudo no pós-jogo aqui também, então se inscreva aí no canal, fortaleça com o like e valeu!